Bom, vamos lá. Se você chegou nesse vídeo aqui, quer dizer que você recebeu a planilha de controle de investimentos e está precisando de ajuda para entender como é que ela funciona e como que você vai aplicar isso na prática, tá? Então deixa eu te mostrar. Bom, a primeira tela que você vai ver é a tela de resumo, que é um dashboard com todas as informações que você precisa ver. Essa aba aqui, que eu estou te mostrando aqui, ela é uma aba que você não precisa ficar alterando, mas tem um campo de espaço aqui de comentários. Você pode usar esse campo para anotar as coisas que você quiser anotar, mas no geral ela é uma aba fixa com várias fórmulas aqui já testadas que não precisam ser alteradas, mas você tem a possibilidade sim de alterar caso tenha interesse em aprimorar a planilha por conta própria, tá? Deixa eu te mostrar como é que ela funciona resumidamente. Então, essa aba é um dashboard, ela vai mostrar todas as informações principais, vai ter aqui o seu total de aportes, quanto que você tem investido hoje, qual foi o resultado hoje, né? Se você está tendo lucro ou prejuízo. Mostra também a sua reserva de emergência, né? Na filosofia do Nerd Invest, reserva de emergência não pode ser considerado como um valor a ser aportado para investimentos, é simplesmente uma emergência. Uma reserva de oportunidade, que isso sim você pode trabalhar, na medida que surgiu uma oportunidade você pode usar esse valor, e a quantidade de ativos, tá? No meio aqui a gente coloca uma diversificação, uma sugestão apenas, você não precisa seguir, que é a filosofia que a gente segue, né? Que é ativos no Brasil, 30%, ativos no exterior, 30%, fundos de investimento imobiliário, 25% e reserva de oportunidade, 15%, tá? Então, o primeiro ponto que a gente olha aqui é o investimento por grupos. Então aqui você vai ter ativos no Brasil, os aportes que você fez, ativos no exterior, os fundos de investimento imobiliário, reserva de oportunidade, o que você tem investido em renda fixa e os criptoativos. A gente colocou o campo de criptoativos para aqueles que têm mais interesse em se aprofundar nos investimentos, mas criptoativos é um investimento de altíssimo risco, você tem que ter muito cuidado, mas de qualquer forma a gente colocou aqui para caso você tenha interesse. Então, esse primeiro quadro aqui é aquilo que você colocou de dinheiro de forma intencional. Você investiu porque quis, foi todo o dinheiro que você colocou ali. Na coluna da direita é aquilo que já rendeu até o momento. Tá? Então, tenta imaginar o seguinte, que aqui para a esquerda é tudo que você colocou dinheiro. Aqui para a direita é tudo que já rendeu aquele dinheiro. Tá? Então você vai ter aqui no quadro de rentabilidade, quanto que aquele valor que você colocou aqui já rendeu. E a variação, né? Então se nós formos ver aqui os ativos no Brasil, você colocou 5.466, isso é só um exemplo, tá? A planilha ela vem pré-preenchida para ajudar, mas digamos que a gente tenha colocado 5.466 investido e ela já rendeu então R$261 aqui, R$5.727 de rentabilidade de ativos no Brasil. Ele mostra também que você tem reserva de oportunidade, isso não teve nenhum rendimento, e a mesma coisa com criptoativos, tá? Então, aqui é o dinheiro que você põe, aqui é o dinheiro que vem da rentabilidade. Nós temos um gráfico aqui para ajudar a entender, para visualizar mais rapidamente. Então, tudo que é azul foi o dinheiro que você colocou e vermelho qual foi a variação, seja para mais ou seja para menos, tá? Então, avançando, a gente começa a olhar o total de investimento com todas as classes de ativos que a gente tem previsto na planilha. Então, a gente vai ter ações no exterior, BDRs, FIIs, fundos de investimento, CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, poupança, caixa da corretora, né, dinheiro que você deixa no caixa da corretora, outros ativos que a gente deixa em um espaço livre para colocar, e criptoativos. Tá? Então aqui todos os aportes que você fez e aqui ao lado a rentabilidade que você teve. Sempre seguindo nessa linha. Aqui investido, aqui rentabilidade. Depois a gente passa por uma análise somente por renda variável, sua forma de diversificação dentro da renda variável. Né? Então você vai ver mais à frente na aba de meus ativos que quando você está investindo no campo de renda variável, você tem que escolher se essa ação que você comprou, ou esse fundo de investimento que você comprou, ele investe em que área, né? Em que grupo? Se ele investe em alimentos, aviação e locadora, celulose, óleo e gás, combustível, educação, energia, farmácia,
turismo, financeiro, imobiliário, indústria, minas e energia, saneamento, saúde, seguro, shoppings, tecnologia, telecomunicações, transporte. Então, todo um grupo de setores da economia que nós entendemos os mais relevantes aqui para o Nerd Invest. Então, dentro dessa categoria aqui de renda variável, você tem investido, nesse exemplo, R$ 3.560 no setor financeiro e mais R$ 1.906 no setor de varejo, né? Fechando o total de 5.476, que é aquele valor que a gente já tinha informado aqui em cima, né? Que é ativos no Brasil, né? Ou seja, a gente não tem nenhum ativo no exterior, tudo aqui no Brasil. Então, voltando aqui na renda variável, ok, aqui é o total de aportes, e aqui à direita é a rentabilidade do total de aportes. Então, eu tive, nesse exemplo, investido R$ 3.560 no setor financeiro, e ele já rendeu, então, R$ 908, né? Desse valor no resultado. Só que, por outro lado, os 1.906 investidos no setor de varejo está tendo um prejuízo de R$ 647. Então, esse é a diferença, um subtraído pelo outro, dá um total de rentabilidade hoje de R$ 5.727, que é aquele resultado positivo que a gente tinha visto aqui de R$ 261. Tá bom? Obviamente também tem os gráficos para ajudar a facilitar a visualização, então 34%, quase 35% no setor de varejo e 65% no setor financeiro, nesse cenário. Depois a gente avança então para a renda fixa. Dentro de renda fixa a gente vai ter classificação por grupos de reserva de emergência, reserva de oportunidade, renda fixa, fundos FIA, FIC, FIM, RF e fundo cambial também. Tá? Então, seguindo a mesma lógica, o que você aportou e o que você teve de rentabilidade naquele grupo de investimentos de renda fixa. Por fim, a gente avança nessa aba para os criptoativos. Aqui a gente colocou os principais criptoativos que a gente tem hoje, né? São Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Tether, Cardano, Dogecoin, Bake e outros. A gente deixa um campo livre. Então, nesse cenário aqui, hipotético, você teria investido R$ 480 em Ethereum e mais R$ 1.109 em Cardano, tá? O que corresponde a 30% em Ethereum e 69% em Cardano. E a rentabilidade hoje é zero, porque na hora da atualização dessa planilha ainda não tem os dados necessários para você atualizar, tá bom? Então essa é a primeira aba da planilha de controle de investimentos do Nerd Invest. E na segunda aba a gente já vai por preenchimento propriamente dito, é a aba que você precisa preencher. Essa primeira aba ela se atualiza automaticamente, você não precisa fazer nada aqui, tá? Ela simplesmente atualiza sem nenhuma modificação sua. Aqui sim, que é a segunda aba, meus ativos, que é essa aba onde você controla os seus ativos, você coloca as informações que você precisa colocar. Então, o que você vai ver aqui? A primeira coisa que você vai ver. Na parte de cima aqui, você vai ter um campo para suas anotações pessoais. O que eu faço particularmente nessas anotações pessoais? Eu anoto o número da minha conta da corretora, coloco informações de repente, ativos que eu estou interessado em investir, né, alguma movimentação financeira que eu preciso fazer, eu deixo esse campo aberto para que você possa preencher como você quiser. Tá? Então, logo em seguida, a gente vai para o total investido, que é um resumo, simplesmente um resumo para informações rápidas, o resultado hoje, que fica aqui ao lado, e se está tendo lucro ou prejuízo no momento. Tá bom? Então, você vai ver que a gente deixou pré-preenchida essa planilha apenas para dar uma ideia de como se fazer isso. Tá? Então, como é que eu preencho essa planilha? Você vai preencher somente os campos que estão em amarelo, o resto ele se atualiza automaticamente por causa das fórmulas. Você vai ver que tem diversas fórmulas aqui já pré-preenchidas. Você precisa preencher os campos que estão em amarelo. Como que eu preencho? Né? Como é que funciona a planilha? Primeiro, a coluna que vai ser o número de ativos que você tem. A segunda é o ticker, nem sempre é aplicável para todos. Você vai ter o nome do ativo, a entidade, qual que é o tipo de ativo, o setor e a área desse ativo, em qual corretora que esse ativo está linkado, qual que é o preço médio desse ativo quando você comprou, o total investido
E aí ele vai dar para você automaticamente qual foi a maior alta desse ativo nos últimos 12 meses, a maior baixa desse ativo nos últimos 12 meses, qual foi o preço ontem e qual que vai ser o preço hoje. Tá? Ele já mostra também a variação em percentuais e a variação em reais. Depois ele avança e a gente tem o resultado hoje desse ativo, né, em comparação com quando você comprou, e se está tendo lucro ou prejuízo e quanto que ele corresponde de posição na sua carteira, no seu total investido, né, no seu resultado hoje, quanto que ele corresponde esse ativo dentro da sua carteira, para você saber se você está muito posicionado ou se você pode se posicionar um pouco mais naquele determinado ativo. E por último, sempre uma coluna que eu acho muito importante, que é por que eu comprei esse ativo. Né? É importante nessa filosofia do Nerd Invest, que nós sempre consideramos investir para longo prazo, você precisa entender por que você comprou. De repente, há 2 anos atrás, você comprou um ativo porque os indicadores daquela empresa que você investiu estavam muito bons. Mas depois de 2 anos, analisando os fundamentos dela, de repente já não estão mais tão bons. Então você pode entender por que você comprou naquele momento. Né? Então é sempre importante anotar. Então, pegando o exemplo aqui, a gente tem Itaúsa. A gente simplesmente coloca o ticker aqui no campo amarelo, como eu falei, e aí ele já vai preencher o restante automaticamente. Você vai colocar a quantidade de ações que você comprou da Itaúsa, por exemplo. Né? Aí aqui você explica para a planilha se ela é uma ação no exterior, um BDR ou um FII. E depois você diz qual que é o setor que você considera desse ativo. Né? Nesse caso aqui, tem vários setores disponíveis dentro dessa classificação e você colocaria o setor financeiro. Né? Depois você informa a corretora que você está guardando esse ativo e o preço médio. Vai ter uma aba que eu vou mostrar depois para vocês como calcular o preço médio de um ativo quando você imputa uma ordem no home broker e ela é executada parcialmente, ela demora um tempo para ser executada, então você tem ali várias compras, né, para realizar a ordem completamente. E aí o preço fica um pouco diferente, né? Você queria comprar por 10 e ela comprou em 2 vezes uma de 10 e outra de 8. Então você tem que achar o preço médio desse valor. Isso a gente tem uma aba aqui que mostra como calcular esse preço médio. Fechou. Depois a gente avança para a renda fixa. Dentro da renda fixa, não é possível extrair as informações de forma automática. Tá? Essas informações não estão na internet de livre acesso para todo mundo. Então, algumas coisas aqui, o funcionamento automático da planilha não acontece. Tá? Então, voltando para aquela mesma lógica, tudo que está no campo em amarelo você precisa preencher manualmente, mas nesse caso aqui, tudo que está preenchido em cinza, está na cor cinza, ela não atualiza automaticamente. Diferentemente das ações, onde as informações nós conseguimos coletar isso da internet, na renda fixa isso não é possível, então precisa ser alimentado manualmente. Tá? Então, como que funciona? Você vai colocar aqui um ativo da renda fixa, aqui a gente está pegando um exemplo do fundo de investimento da RX Denali. Nesse fundo, você classifica como ele é, né? Se ele é um CDB, esse ativo se ele é um CDB, se é um fundo de investimento, se é um tesouro direto, se é poupança ou se é caixa, você coloca essa informação. E aí você diz que área que é, né? Se esse ativo para você, né, se esse valor investido ele é uma reserva de emergência ou ele é uma reserva de oportunidade, ou renda fixa, ou fundo de ações, você coloca essa informação aqui. Lembrando que isso é importante preencher esses campos para que a gente tenha um resumo aqui funcionando corretamente. Tá? Então você coloca a informação aqui nesse caso nós não temos preço médio, porque a gente não está tratando de renda variável, que é renda fixa. Então você informa quanto que você investiu no ativo, e aí aqui você precisa, essa coluna aqui, você precisa atualizar ela manualmente, tá? Essas últimas 3 aqui, elas não precisam ser atualizadas manualmente, ela simplesmente se atualiza por conta própria. Então, atualizando essa coluna aqui manualmente, você pode, como é recomendado, que você faça pelo menos uma vez por mês uma atualização do seu controle de investimento. Você vai analisar dentro da sua corretora ou dentro do seu banco, onde você comprou o ativo, quanto que você comprou e quanto que ele está rendendo hoje. E aí você imputa a informação automaticamente e o resto das colunas se atualizam por conta própria. Tá? Lembrando que sempre tem a última coluna, que é por que eu comprei esse ativo. É importante dizer por que se comprou. Tá bom?
E por fim a gente avança então para criptoativos. Dentro de criptoativos, nem tudo é atualizado automaticamente. Como nós decidimos elaborar essa planilha pelo Google Sheets, né, pelo Google Formulários, para que seja gratuito para qualquer pessoa, né, não seja necessário que a pessoa compre uma licença do Microsoft Office para poder acessar uma planilha, então basta criar uma conta no Google e você já consegue usar a planilha. O Google ainda não tem uma operação, uma função que permite fazer atualização automaticamente dos investimentos em criptoativos, né? Já tem informação de que eles estão trabalhando nisso, mas no momento ainda não tem. Então você precisa imputar as informações aqui dos criptoativos de forma manual, né? Então todos os campos em amarelo você precisa preencher. Como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui nesse exemplo a da Cardano, você vai dizer o nome do ativo, a quantidade de ativos que você está comprando de criptoativos, você vai escrever a informação aqui, criptoativos, e aí vai escolher qual que é, né? Se é a da Cardano, se é Ripple, se é Dogecoin. E aí você vai colocar, se for algum outro criptoativo que você comprou que não está na lista, você coloca como outros. Então você tem qual que é a corretora, nesse caso aqui seria a Binance, o preço médio do ativo, porque ele funciona como se fosse um home broker, né? Ele pode ser executado imediatamente ou pode ser executado em partes, então você precisa de um preço médio. Ou se você está investindo e reinvestindo, você pode ir calculando o preço médio disso. E aí aqui ele vai calcular automaticamente qual foi o investimento que você fez. E aqui você precisa imputar a informação de atualização, né, que esse último campo é a atualização. Como eu disse, o Google não atualiza automaticamente, então você precisa colocar essa informação. Então, uma vez por mês, pelo menos, que é o que a gente recomenda que se atualize essa planilha, você vai entrar e recalcular quanto que está valendo hoje o seu ativo para saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Tá? Essas últimas três aqui não precisam ser atualizadas, porque ela faz isso automaticamente, as fórmulas já estão todas aqui. E sempre o motivo do porquê comprou. Normalmente, essa planilha ela tem travas para avisar para você que você não deve alterar a fórmula, mas ela não quer dizer que você não possa alterar a fórmula, ela só vai dar um aviso, olha, cuidado, você está alterando uma fórmula aqui que não precisa. Tá? Mas você pode aprimorar a planilha por conta própria, caso tenha interesse. Tá? No último campo, então, a gente tem o plano de investir, que são aqueles ativos que você está interessado em comprar, mas você precisa estudar melhor. Então aqui a gente coloca uma lista grande para que você possa ir colocando os ativos que você tem interesse para você estudar com mais calma mais tarde. Então aqui, por exemplo, a gente está pegando a Raiz. A Raiz no momento desse vídeo ainda não foi lançado. E aí você já preenche os campos em amarelo. Se o ativo já tivesse com o IPO na Bolsa de Valores, ao colocar o ticker, ele já ia puxar todas as informações que estão no campo em branco aqui automaticamente, mas no caso da Raiz ainda não. Então você coloca o nome do ativo, a quantidade, né, o tipo, o setor, qual que é a corretora e qual que é o preço médio, simplesmente para fazer uma simulação, né, do que você acha que seria interessante. Ele vai dar um total investido para você ficar acompanhando e enquanto estuda para saber quando que vai entrar nesse ativo ou quando não vai entrar. Tá bom? Então assim termina essa aba do controle de investimentos. Ela é o que eu considero, digamos que é a principal aba, que é onde você precisa realmente manter o controle dos seus ativos para não se perder no seu patrimônio. Tá? E aqui a primeira aba é o resumo, que é um dashboard com todas as informações que você colocou aqui na segunda aba. Beleza. Outra aba que é importante é a aba de aportes, né? De vez em quando, como é recomendado que se faça pelo menos uma vez por mês, você separa uma parte do seu dinheiro que você recebe todos os meses, né, seja trabalho autônomo ou seja CLT, você separa uma parte desse valor e transfere para uma corretora para fazer os investimentos, seja uma corretora ou uma exchange. Né? Então quando você transfere esse valor, você precisa anotar aqui para você não perder o controle, dizer, colocando qual foi a data que você fez a transferência, quanto que foi transferido e para onde que foi transferido. Você anota isso, as informações que estão aqui, elas são captadas por essa aba aqui e ela vai informar o total de aportes que você já fez, tá? Depois a gente vai para o histórico de compras, isso é importante a gente ter histórico de compras para a gente manter, saber se a operação vai dar resultado positivo ou negativo. Né? Então é importante que você anote aqui, não apenas que você fez um aporte, mas que você, com esse aporte, o que você comprou, qual foi o ativo que você comprou. Então, nesse caso aqui, vai estar
no dia 18/3/20, comprou via varejo 100 ações da Via Varejo a R$ 5,41, né? O resultado foi investido R$ 541 em Via Varejo. Então, no dia 18/3 teve Petrobras também, 800 unidades de Petrobras a R$ 11,82, deu um total investido de R$ 9.456 investidos na Petrobras. Então é sempre importante ter o histórico de compra de ativos que você fez, tá? E da mesma forma você precisa ter o histórico de vendas, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai eventualmente vender um ativo e é importante saber se teve uma operação com lucro ou com prejuízo, né? Principalmente como você tem que declarar imposto de renda sobre essas ações e se a operação teve lucro e de acordo com os critérios de declaração de imposto de renda, você vai ter que pagar uma DARF sobre o lucro que você teve ou não, depende das condições, se você alcançou elas ou não. Então aqui como é que você preenche essa planilha de histórico de vendas? Você vai colocar a data em que você está vendendo, qual é o ativo, a quantidade que você vendeu e qual foi o preço médio de compra daquela operação, né? Qual foi o preço médio. Por isso que é importante aqui na aba de ativos, vai estar sempre preenchido, porque aqui você vai ter o preço médio de compras. Então se você aportou várias vezes no mesmo ativo, você tem que calcular o preço médio para que você possa ter uma informação mais apurada na hora da venda, né? Então você vai colocar o preço médio, ele vai dizer qual que é o resultado da compra e o preço de venda. Quando você coloca o preço de venda, ele vai te dizer se a operação teve um resultado com lucro ou com prejuízo e qual foi o percentual, né? Foi o percentual para mais ou para menos, tá? Beleza, mas como que eu calculo o preço médio? O preço médio é barbada, né? A gente vai nessa outra aba aqui chamada preço médio da ação. Você vai colocar as informações somente nos campos em amarelo que você precisa preencher. Então você vai colocar qual que é o ticker dessa ação, né? A quantidade de ativos que você comprou e qual foi o preço daquela operação ali. E aí como ela foi, vamos imaginar que ela foi executada em partes, né? Aí você tem uma outra linha em que ela foi executada 60 ativos do Facebook por 55. Então ele vai calcular e vai dar o preço médio de 54,69, né? Você pode fazer isso com novos aportes que você está fazendo. Você vai colocar a linha que você comprou o aporte num dia, a ação num dia, e depois num outro dia qual foi o valor que você pagou por aquele ativo, e ele também vai calcular o preço médio para você automaticamente, né? Cuidado para não apagar as fórmulas, porque essa é a beleza da planilha. As fórmulas estão todas prontas e ajudando você, tá? Por fim, você tem um campo aqui chamado de campo de anotações para você anotar o que você quiser, assim, de operações que vocês têm interesse em anotar, né? Por exemplo, aqui a gente colocou um exemplo de apostei em empresa X, né? Operação de swing trade, vou sair no dia tal. É só um exemplo aqui como você pode preencher essa planilha, tá bom? Então, resumidamente, é assim que funciona a planilha. Cuidado para não apagar fórmulas, cuidado para não desmontar estratégias, mas existem alertas na hora de alterar a planilha, mas a planilha é sua, nós não temos acesso a absolutamente nada do que é posto ali, e eventualmente podemos ajudar em algum ponto, mas a partir do momento que você recebe essa planilha é sua e você pode aprimorar ela como você quiser, tá bom? Espero que tenha ajudado você a usar essa planilha. Um abração e até a próxima.